Muito boa noite, muito obrigado a todos que nos seguem na página do Facebook do PSD. Bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD, depois de uma série de webinars feitos antes do verão. Retomamos agora o conjunto de webinars e hoje falamos sobre um tema fundamental para o futuro do país e também para o futuro do planeta, mas neste caso concreto para o futuro do país, que é a transição energética e os desafios que essa transição energética rumo a uma economia mais descarbonizada nos trazem. O Conselho Estratégico Nacional, como sabem, no início desta pandemia preparou e apresentou logo no início de abril um programa de emergência económica para fazer face às necessidades de liquidez e crédito das empresas e de rendimento das famílias. Depois apresentou no início de junho um programa de recuperação económica para o próximo ano e meio, exatamente as medidas que nós preconizamos que o país precisa que o governo tome para aguentar a economia, para aguentar este embate muito forte do ponto de vista económico e de emprego e social que já estamos a viver e que infelizmente se irá agravar nos próximos meses. E estamos agora, e iremos apresentar no final deste mês, a preparar o nosso programa estratégico e de fundos europeus. Como é que vemos esta década e como é que entendemos que os fundos europeus, quer o Next Generation, quer Portugal 2027, deve ser alocado. E nesse sentido, as questões ambientais e energéticas são absolutamente críticas, quer do ponto de vista da ação governativa, quer do ponto de vista da utilização dos recursos europeus. E por isso hoje teremos aqui um debate seguramente muito interessante e muito enriquecedor, e eu quero agradecer ao Salvador Malheiro, que é o coordenador do CEN Ambiente e Energia, ao José Carlos Matos, que tem sido imprescindível no trabalho que temos feito e que iremos apresentar no final do mês, agradecer ao Pedro Jorge da APREN e ao professor Eduardo, peço desculpa, ao professor Oliveira Fernandes. Oliveira Fernandes, peço imensa desculpa, agradecer-vos aos quatro pela disponibilidade de estarem aqui hoje. Eu, como de costume, nestes debates em que não participo, porque obviamente pouco ou nada sei da matéria, vou ficar a ouvir e a assistir e a aprender com os quatro. Vou sair agora, feita esta breve introdução e os meus agradecimentos em nome do CEN e do PSD, e passar a palavra ao Salvador Malheiro. Muito obrigado, um bom debate e uma boa noite. Obrigado. Muito gosto em conhecê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa noite, Joaquim, obrigado pela introdução. Vamos de imediato dar início à nossa videoconferência sobre este tema dos desafios da transição energética, um nome que por si só pode trazer também desde já alguma discussão e polémica, mas deixamos isso para uma fase posterior. Quero naturalmente, em primeiro lugar, agradecer muito a disponibilidade do José Carlos Matos, que é um estudioso deste setor, há muitos anos a esta parte, o Pedro Amaral Jorge, que está cá também para marcar a importância que o setor das energias renováveis tem tido ao longo dos últimos anos, seja para chegar a esse objetivo da neutralidade carbónica, mas também com essa enorme mais-valia de uma grande quantidade de empregos que gerou, uma grande quantidade de empregos que manteve, a dinamização da nossa economia local, a ligação com o nosso sistema científico nacional e, portanto, e sobretudo tudo aquilo que nós esperamos deste setor para o futuro. E temos depois o privilégio de ter entre nós alguém que é uma referência quando se fala em energia em Portugal, quer se goste, quer não se goste. O nosso professor Eduardo Oliveira Fernandes, para além de ter sido governante do nosso país por duas vezes, durante um governo de Mário Soares e um outro de Guterres, é de facto das pessoas que começou a pensar a sério e colocar a energia na primeira linha de prioridades, designadamente no que diz respeito a algo que hoje é muito atual. Falo da eficiência energética aplicada nos nossos edifícios, que todos nós já percebemos que é uma fonte de enorme desperdício. Aquilo que nós temos pensado hoje para este webinar é
uma intervenção inicial de cada um dos intervenientes, aí da ordem de 15 a 20 minutos, não mais, onde as pessoas poderão falar daquilo que bem entenderem, e depois estaremos atentos àquilo que é o feedback das pessoas que estão a assistir a esta conferência nas redes sociais, e eu próprio irei tentar gerir a conferência da melhor forma, proporcionando uma segunda ronda aos nossos intervenientes, por forma a podermos sair todos um pouco mais esclarecidos sobre esta matéria, mas eu não vou me escudar também de deixar aqui 2 ou 3 linhas fortes, também a minha opinião, sobre este tema da transição energética, do setor energético em Portugal. Todos nós percebemos que, quando se fala de energia, há aqui 3 vetores fundamentais, um enfoque mais naquilo que é a segurança do abastecimento. Todos nós temos que garantir que tenhamos energia para abastecer as nossas comunidades. Uma outra componente tem a ver com a sustentabilidade ambiental, todos nós também já percebemos que é absolutamente decisiva para o futuro, mas não descuramos também a competitividade. Portanto, nós olhamos para isto de uma forma global, abrangente, somos gente conhecedora, gente que gosta de ter os pés bem assentes no chão, mas vimos de um partido que seria incapaz, por exemplo, de fazer alianças com outros movimentos ou outros partidos que têm como primeira prioridade ou única prioridade a nacionalização do setor da energia. Portanto, connosco nada disso seria possível e para tal que estariam dispostos até, inclusive, a rasgar contratos vigentes. Nós somos defensores, naturalmente, daquilo que é um Estado de Direito e nós não queremos trazer a ideologia para este setor da forma como nós temos vindo a constatar nos últimos tempos. Para nós, o cidadão tem que estar no centro de toda a ação política, mas também ao nível da energia. É impossível nós partirmos para projetos estruturais, para projetos de mudança, que são aqueles que neste momento a sociedade está a reivindicar, se não tivermos o compromisso do cidadão, o cidadão motivado, o cidadão responsabilizado. E é nesse contexto que nós defendemos projetos descentralizados, muito mais do que projetos megalómanos. Nós somos defensores da aproximação da produção ao consumo, das chamadas comunidades energéticas. O cidadão tem que estar no centro de tudo isto. E depois somos pessoas que conhecemos o setor. Nós gostamos de analisar os nossos investimentos em instalações energéticas, não só contabilizando aquilo que são os custos de investimento e depois as receitas que iremos obter. Para nós é absolutamente decisivo também contabilizar desde uma fase inicial aquilo que são os custos de exploração, os custos de desmantelamento no final da vida útil da instalação e, sobretudo, gostamos de colocar também na balança aquelas que são as externalidades para a comunidade, porque é absolutamente decisivo quantificar também as mais-valias que isso pode trazer para a comunidade. Gostamos de olhar para as instalações energéticas, aqui entrando um pouco na questão mais técnica, e não gostamos apenas de fazer balanços energéticos. Nós somos daqueles que sabemos que a energia não se mede apenas pela quantidade, mas também pela qualidade. É diferente falar-se de 1 megawatt-hora térmico a 1000 graus e de 1 megawatt-hora térmico a 20 graus. Mas nós sabemos que a capacidade de produzir trabalho, de força motriz, não é a mesma. E isso é o que nos diz a segunda lei da termodinâmica sobre essa matéria. Por isso nós gostamos de falar de exergia também. Não gostamos de falar apenas de energia, gostamos de falar de exergia e de fazer análises exergéticas daquelas que são as nossas instalações. E penso que isso é algo que tem faltado nos últimos tempos. Nós queremos reduzir a sério aquelas que são as irreversibilidades, aquelas que são as ineficiências. Eu sou daqueles que considera que Portugal, com as condições naturais que tem todas as possibilidades para se tornar um país de referência no que diz respeito à qualidade ambiental
e mesmo ao nível do setor de energia. Mas para isso tem que existir planeamento, para isso temos que ter estratégias bem definidas a longo prazo e no momento em que todos nós estamos a falar até à escala europeia desse Green Deal, temos que saber aproveitar este momento. Aproveitar este momento para também colocar na primeira linha de prioridades aqueles que são os projetos estruturais neste setor. E sem qualquer amarra ideológica, sem qualquer amarra de lobbies instalados. E isto só pode ser feito com a galvanização de todos, com a congregação de todos os players, e não é com faltas de educação de governantes que nós lá vamos. Todos nós somos defensores de atingir a neutralidade carbónica o mais rapidamente possível. Todos nós queremos descarbonizar o mais depressa possível. Todos nós queremos combater as alterações climáticas da forma mais eficiente possível, mas há que ter a noção de que, para isso, é necessário encontrar um mix energético que seja o mais adequado, o mais abrangente, onde tudo cabe. Ninguém pensa que consegue alterar de um dia para o outro uma matriz energética de um país. E há que ter a noção de que temos as renováveis, temos todas essas tecnologias limpas, mas os dias de hoje obrigam a que se pense ainda em gás natural. Essa transição tem que acontecer com a nossa realidade. E temos que saber planear aquilo que vai acontecer no futuro, as implicações que iremos ter. O nosso país, na minha opinião, tem muito petróleo verde, oriundo precisamente das nossas fontes de energia endógenas renováveis. Temos sol como ninguém, temos vento e, portanto, nós temos que tirar o máximo partido desses recursos. E, na minha opinião, nós temos que o saber vender bem e exportar bem, a preços justos. E daí lanço desde já para a discussão a pertinência de nós termos essas interligações elétricas com a Europa, alargando o nosso mercado. Porque eu sou apologista, sou muito defensor das renováveis, mas as renováveis, o setor das renováveis tem que contribuir para a redução dos preços de eletricidade para o consumidor. Mas já aqui falamos de eficiência e é aqui que eu penso que está o grande busilis de tudo isto. A eficiência tem que estar na nossa primeira linha de prioridades. Já aqui foi dito que não há quilowatt-hora mais barato do que aquele que nós conseguimos não consumir. E, portanto, o que tem sido feito nos últimos anos, infelizmente, não tem sido muito. Não tem sido muito e, portanto, eu creio que há muito desperdício que ainda existe ao nível dos edifícios, ao nível da indústria, ao nível dos transportes. E, portanto, aqui deve estar o nosso principal foco, na minha humilde opinião. E, naturalmente, que não é com 4 milhões de euros, que nós vamos resolver este assunto. E eu, na minha opinião, não tenho a menor dúvida de que mais vale apostar 1.000 milhões de euros em eficiência energética do que num projeto desmesurado, megalómano de hidrogênio. Nós não somos contra o hidrogênio. Eu, pessoalmente, sou um defensor do hidrogênio. Somos sim, ou eu sou, tenho algumas reservas sobre a Estratégia Nacional de Hidrogênio que foi apresentada. Porque eu sou defensor de termos a tal aproximação da produção do consumo, de nós termos as redes preparadas, de nós termos as infraestruturas preparadas e, portanto, se nós tivéssemos aqui um caminho delineado de projetos piloto, de instalações experimentais, podíamos ter aqui uma probabilidade de sucesso maior. De todas as formas, vamos aguardar. Naturalmente que não queremos desperdiçar de forma alguma aquelas que são os apoios oriundos de Bruxelas, mas há que ter a noção de que, por exemplo, no nosso plano de energia e clima 2030, que o nosso governo apresentou há uns meses atrás, as referências ao hidrogênio eram praticamente nulas. E agora
vemos o hidrogênio quase como o salvador de todo este setor. Eu vou terminar, porque também não quero estar aqui a monopolizar, e nós teremos todos muito mais a ganhar com as intervenções dos nossos palestrantes, mas queria deixar aqui uma última ideia, que tem a ver precisamente com o enfoque que nós damos às externalidades da nossa comunidade. E por que não pensar nessa tal rede de biorrefinarias, portanto não são centrais termoelétricas de biomassa dedicadas, essas que têm uma tal eficiência inferior a 30%, mas por que não pensar numa rede espalhada pelo país, onde existissem resíduos florestais a sério, para nós termos a geração de energia elétrica, água quente, vapor, portanto energia térmica disponível, mas também a produção de biocombustíveis sólidos, porque nós temos hoje, a lenha é um biocombustível sólido, os pellets são um biocombustível sólido, a estilha é um biocombustível sólido, mas também com tecnologias que já estão maduras ao nível da pirólise, ao nível da gasificação, para nós podermos, para além da tal energia elétrica, que corresponde apenas a cerca de 1/4 da energia que nós queimamos na caldeira, podemos ter outros aproveitamentos, incrementar muito a eficiência da instalação e assim produzir também biocombustíveis gasosos e líquidos e chegar também ao hidrogênio, porque é possível, a partir da gasificação de biomassa, chegar-se ao hidrogênio e deixe no ar-se essa tecnologia. Por exemplo, não seria uma tecnologia a apostar, porque daquilo que é conhecimento da comunidade científica, os custos envolvidos seriam muito menores. Por aqui me fico, neste momento, e passo a palavra ao Zé Carlos Matos para fazer a sua exposição oral na forma que bem entender. Zé Carlos, 15, 20 minutos e tenta não ir muito mais longe. Vou fazer um esforço. Obrigado, Salvador. Eu vou começar por agradecer o convite feito pelo professor Joaquim Sarmento, dar uma saudação a quem está a ouvir-nos e uma saudação muito especial aqui aos presentes, em particular ao professor Oliveira Fernandes, a quem o país tem uma dívida incalculável em matéria de planeamento e obra energética. O Salvador já disse, e muito bem, que as opções de política energética são muito condicionadas por 3 grandes objetivos: a segurança no abastecimento, a preservação do ambiente, e que hoje tem uma nota adicional, hoje, nos últimos anos, mas tem tido mais impacto junto das pessoas, com particular ênfase no clima, e a competitividade, isto é, a acessibilidade económica à energia, seja por parte das empresas, seja por parte dos cidadãos. E é compatibilizando estes 3 objetivos, que até podem ser contraditórios entre eles para horizontes temporais muito curtos, que reside a arte de fazer política energética. O mundo da energia mudou radicalmente e continua a mudar, e vai continuar a mudar. E Portugal, como a maioria dos países da União Europeia, tem que participar neste processo de mudança. E neste momento em que nós estamos a viver de crise sanitária, de crise económica, de tudo que estamos a experienciar, temos de saber aproveitar também da melhor forma os recursos que a União Europeia nos quer pôr à disposição. Estamos a falar de 30% de todas as verbas. Isto, a conta que eu fiz, posso estar errado, mas são à volta de 17 mil milhões de euros. É muito dinheiro. E é um crime se nós também não soubermos aproveitar para acelerar o passo neste caminho que temos todos que fazer. Em todo caso, devemos ter, isto é uma conversa que eu tenho recorrentemente com o professor Salvador Malheiro, devemos fazê-lo optando por uma visão muito abrangente do setor de energia. Nos últimos 20 anos tem vingado uma política com uma visão essencialmente ofertista. Vamos ter mais eletricidade de base renovável, vamos ter mais oferta ali, mais oferta acolá, e é uma transição que também tem que ser feita, não a podemos negar. Mas, ainda que a natureza dos produtos energéticos tenha mudado e continua a mudar, aliás, é assim em qualquer mercado, não é só a oferta que tem que acompanhar os sinais dos tempos. A atenção que nós colocamos na oferta tem que ser também colocada no lado da procura. E no campo onde elas as duas jogam, o mercado.
E é importante que tenhamos todos consciência porque é que este lado da procura é importante. E vou dar 2 exemplos muito recentes. Os incêndios que têm assolado a Califórnia, uma coisa absolutamente dramática, aqueles incêndios horríveis que condicionam muito a gestão da rede e comprometem até a segurança de abastecimento, tem-se ouvido falar muito dos blackouts. Nesse contexto, o operador do sistema fez um apelo às pessoas para utilizarem a eletricidade de uma certa forma. Lançam umas coisas que são os flex alert para as pessoas não utilizarem o ar-condicionado ou utilizarem o ar-condicionado com não existindo determinados parâmetros para não colocar pressão sobre a rede. E o que é extraordinário é que os blackouts diminuíram. Portanto, isto chama-se gestão pela procura, é envolver as pessoas na gestão do sistema. Um outro exemplo, também muito recente, foi ontem à noite, os preços de eletricidade pela Europa fora, os preços no mercado grossista de eletricidade, chegaram aos 200 euros por megawatt-hora. Só houve 3 países que escaparam a isto: Portugal, Espanha e acho que a Suécia ou a Noruega. E o que aconteceu? Alguma ausência de recurso, que não colocou a segurança do abastecimento em causa, mas sobretudo um pico de consumo à volta da hora de jantar. Porque as casas estão quentes, não é? Está a ser um setembro anormalmente quente na Europa. Se calhar aqui também valia a pena envolver as pessoas no achatamento da curva das necessidades energéticas e uns se calhar começar a usar o ar-condicionado um bocadinho mais cedo para arrefecer a casa, outros mais tarde, mas de facto aqui também um achatamento da curva era interessante para que o preço da eletricidade não tivesse chegado a esses níveis. E falava há pouco, Salvador, das interligações. Olha, era muito útil que elas existissem, porque no preço, na Ibéria o preço estava em torno dos 50 euros por megawatt-hora e, portanto, por cada megawatt-hora que fosse mandado para a França, as nossas economias, a espanhola e a portuguesa, estariam a ganhar 150 euros por megawatt-hora. Portanto, acho que, apesar de ser foi um período curto de tempo, mas acho que ilustra bem a importância e a necessidade também de nós termos as interligações e o valor que isso eventualmente até pode acrescentar para as nossas economias. Mas vamos colocar aqui alguns cenários hipotéticos e pensar o quão fantástico poderia ser se, nestes casos que estamos a falar, os nossos códigos de construção desses países, tanto dos Estados Unidos como na Europa Central, minimizassem as necessidades energéticas ou, por outro lado, privilegiassem a suficiência. O quão fantástico seria se, de facto, em vez de haver uns alertas lançados pelo operador do sistema, os cidadãos fossem, de facto, chamados a participar neste achatamento da curva diária das necessidades energéticas. É uma coisa curiosa que este fantástico não deveria ser um fantástico, deveria ser um normal. Eu não vejo razões, seja porque há conhecimento acumulado de gerações na construção de edifícios, de saber vernacular, ou seja, na participação massiva da procura na gestão de sistemas energéticos pela digitalização. É incrível que hoje isto não seja um hábito, algo absolutamente corrente. É, portanto, que esta é uma nota importante que eu quero dar, é muito crítico que se dê à procura a importância que esta merece, enfatizando aqui a eficiência no uso da energia, mas também a sua conservação. E tornando, em algo, eu espero que venha a ser um termo anacrónico, tornando o consumidor num ator central do sistema energético. Este é, para mim, uma espécie de alfa e ômega de política energética. O olhar para o sistema, ter uma perspectiva sistémica sobre isto. Procura, oferta e terreno de jogo. Dando a relevância que a procura, em particular, e a adaptação do terreno de jogo, o mercado tem que ter. Há outra nota que eu também gostava de dar, que são os eixos das políticas energéticas, que muitas vezes, enfim, fica um bocado curto quando nós resumimos a energia a joules de energia ou quilowatt-hora de energia, conforme aquilo que preferirmos. É que um programa de política energética não se esgota na qualidade dessa energia, a segurança, o custo ambiental ou o preço.
ela exige uma articulação que eu diria que tem de ser fenomenal em vários setores da sociedade e da economia. Na coesão territorial, na redistribuição de riqueza pelo território, assegurando que há um reflexo económico positivo das infraestruturas energéticas em todo o país, seja na geração de eletricidade, na produção de bens energéticos, no seu transporte, na sua distribuição, na reindustrialização, para que as empresas e que as indústrias se tornem competitivas e sustentáveis, e isto tem um valor. Eu vou contar aqui um exemplo. Imagine-se o que era uma celulose a operar hoje como operava há 30 ou 40 anos atrás. Não operava hoje, já tinha fechado. Não é? Adaptou-se para os padrões ambientais e hoje, como muitas e como seguramente todas as empresas, vão ter que se adaptar e adotar padrões sustentáveis, nomeadamente aqui no que nós estamos a falar, na vertente energética. Mas mete mais coisas. Nas políticas de gestão dos resíduos e das florestas de El Salvador, dos restos florestais, que são, para além de um vetor energético, também tem uma outra componente de planeamento e de gestão do território. No setor agropecuário, que tem um papel curto, mas que devia ser mais integrado de uma maneira deliberada na cadeia de valor da energia. Em todos os novos negócios, todos os novos serviços, todo um novo ecossistema de empresas que pode surgir para participar neste caminho que nós estamos a fazer, que ainda existe, estamos a falar não só de empresas, estamos a falar de pessoas, de empregos qualificados. Os novos paradigmas da mobilidade, às vezes, vamos mudar todos para carros elétricos. Bem, mudar de 6 milhões de carros a gasolina e a gasóleo para 6 milhões de carros elétricos, não sei se é uma grande evolução civilizacional, eu tenho muitas dúvidas que o seja. De facto, o paradigma da mobilidade não é só dizer que vamos passar a ser elétricos, é mudar mesmo a mobilidade e assumir também a mobilidade das pessoas, não só em termos físicos, mas também em termos digitais. Envolvendo e tendo políticas sérias de envolvimento das instituições universitárias, das faculdades. Há muito conhecimento, muitas coisas com muito valor que são feitas, mas que simplesmente não se valorizam, que são mais valorizadas lá fora do que no nosso país. E talvez aquela que eu acho que é o aspecto mais importante de uma política energética, sobretudo no momento em que nós estamos a viver, que é a capacitação da administração pública para responder aos desafios que se vão colocar. Aqui eu acho que merece uma palavra especial. De pouco vale o dinheiro que há de vir da Europa, a vontade das pessoas mudarem, a vontade das empresas se adaptarem. De pouco vale isto se nós não tivermos um Estado capaz de responder de um modo eficaz a estes desafios. Nós não podemos arriscar-nos a ter parques escolares que enterram dinheiro em escolas qualificadas de um modo eficiente, de tal modo que nem sequer dinheiro têm para colocar os equipamentos de ar-condicionado a operar. Não pode ser, não pode ser. É capital empatado, é valor não acrescentado. E com uma agravante ainda particular em algumas escolas, depois as janelas não abrem e as crianças ficam fechadas lá dentro de uma sala de aula a respirar ar saturado, ainda por cima. Mas este é um exemplo de que, com uma reboque de uma intenção que eu subscrevo, a requalificação das escolas, é um exemplo de como é que a administração pública não teve os instrumentos adequados para garantir uma boa gestão da coisa pública. Isto não pode acontecer, não pode. E, portanto, para o sucesso do país no que respeita a uma política energética e para estas oportunidades todas que vamos ter pela frente, é fundamental que se reveja a articulação e a estratégia operacional entre os vários organismos dentro da administração pública, revendo competências, articulando competências, mas também capacitando com recursos humanos e recursos técnicos, porque senão o país não estará capacitado, não será capaz de aproveitar a oportunidade. Eu não posso deixar de, apesar de há pouco já falamos sobre isto, mas na nossa conversa prévia, mas eu também não posso deixar de realçar aqui uma nota que a mim me toca muito, que é um dos grandes dramas do nosso país, que é a pobreza energética.
dois factos relatados pelo Observatório Europeu da Pobreza Energética, que é um organismo que funciona na independência da União Europeia. 20% da nossa população afirma que não consegue manter a sua casa quente. 2. Portugal é o país que na União Europeia apresenta o valor mais elevado no índice de excesso de mortalidade no inverno. Morrem mais pessoas no inverno do que no verão, isso é algo que existe em todos os países da Europa. Em Portugal, morre-se mais. Isto é absolutamente dramático. Isto são proporções dramáticas e explicam-se por também algumas condições, alguns aspectos sociais e económicos, mas pela pouca qualidade do nosso edificado, em particular das populações mais desfavorecidas. É por causa, na minha opinião, é por causa destas pessoas que nós temos que ter uma verdadeira e ambiciosa estratégia de combate à pobreza energética, que não toca só a população mais desfavorecida, é um problema geral, mas que a estes afeta em particular. E temos tantas estratégias nacionais para tanta coisa, esta eu não sei como é que nunca veio estar para cima da mesa. É absolutamente vergonhoso nós temos os índices que temos e não respondemos às necessidades dos nossos cidadãos. E sobre isto também quero dizer que não acredito que se um dia viemos a ter uma atitude ou uma estratégia de combate à pobreza energética ou de eficiência, ou seja o que for, que esta estratégia tenha algum sucesso se for emanada do terreiro do passo para o país. Isto é uma coisa que tem que se fazer com os agentes locais, tem que ser feito com as câmaras, tem que ser feito em conjunto com as IPSS, com as organizações que estão no terreno. E para isso, volto outra vez àquele ponto que falava há pouco, é necessário capacitar a administração pública, central ou local, para que se consiga de facto fazer alguma coisa. Nós não podemos dormir descansados enquanto tivermos gente a morrer de frio neste país. Nós não podemos nós ficamos incomodados se soubermos que há gente que morre de fome. Por que é que nós não ficamos incomodados quando sabemos que há gente que morre de frio? Bom, só então para concluir, eu queria só dizer também que a política energética, como qualquer outra, mas é esta que nós estamos a falar hoje, deve ser feita a pensar nas pessoas. De um ponto de vista mais técnico, falei há pouco do lado da procura, agora falo mais sobre o aspecto concreto. São as pessoas, não são consumidores, são as pessoas. E na sua qualidade de vida. E para isso é importante também dar-lhes o protagonismo necessário para que elas sejam uma parte ativa na gestão desta coisa toda que é a energia que nos rodeia, estando no centro, sendo motores e simultaneamente beneficiários desta política. É isto que os tempos modernos nos exigem e é também isto que as pessoas merecem. E com isto eu para já fico por aqui e depois continuaremos a nossa ronda. Obrigado. Carlos, muito obrigado pela tua exposição oral, 3 ou 4 notas aí fortes que depois irão permitir um debate aceso, a questão da capacitação, a questão da pobreza energética e também aqui das pessoas, a qualidade de vida como fator decisivo na gestão de todo este setor. E sem mais delongas eu passo ao Pedro Amaral Jorge, não sei se ele teve a oportunidade de ouvir, mas creio que é de elementar justiça deixar aqui a palavra em nome do país, do trabalho extraordinário que a APREM tem feito para promover um setor tão importante para a descarbonização, para a neutralidade carbónica, para o combate às alterações climáticas, mas também sob um ponto de vista que para nós é muito caro também, que tem a ver com a competitividade, com a dinamização da nossa economia local, dos milhares e milhares de empregos que volto a referir, que foram criados, que foram mantidos, e nós esperamos todos muito, mesmo muito, deste setor das renováveis no futuro, para esses objetivos todos, mas também, aqui para e deixo aqui o desafio, para tentarmos reduzir os custos da eletricidade na fatura que todos nós pagamos a cada mês. Pedro, força, 15 a 20 minutos, tentaram fugir muito. Vou tentar fazer em 15 minutos, vou-vos pedir o favor de me deixarem, vou fazer um upload de uma apresentação só para ajudar a estruturar
o discurso. Queria agradecer o convite que foi feito à PREN e a mim para poder vir aqui defender e apresentar o que nós consideramos que são os argumentos objetivos relativamente à questão das renováveis na recuperação económica, na transição energética. E sem mais delongas, vou partilhar convosco aqui algo muito, muito simples, porque a transição energética, nós precisaríamos aí de uns 3 dias e eu vou tentar só apresentar 2 ou 3 questões aqui que eu gostava de partilhar convosco, porque quer o Salvador, quer o José Carlos Matos já abordaram no fundo, 2 temas ou 2 grupos de temas muito importantes, a pobreza energética, a eficiência energética como medida de, no fundo, captação de investimento e de promoção do emprego e desenvolvimento da economia local e da economia nacional. E eu vou-me focar aqui um bocadinho numa coisa que por vezes é o parente pobre da família, que são as contribuições que as renováveis têm dado ao país e aos municípios e que muitas das vezes fica esquecido. E como estamos entre engenheiros e técnicos e nada como uns números para nós podermos discutir, eu tomei aqui a liberdade e o atrevimento de mostrar uns números que espero que vocês depois comentem e que, no fundo, até critiquem, mas que são factuais e, portanto, isso é importante nós termos em mente relativamente àquilo que tem vindo a ser o contributo das renováveis nos últimos 10 anos e qual poderá ser o contributo das renováveis nos próximos 10, tendo em conta que o Eurogrupo e a Comissão Europeia já determinaram que a recuperação da economia, fruto da recessão económica provocada pela pandemia, vai ter 2 pilares fundamentais. A transição digital, como nós nos estivemos a perceber nos últimos 4 meses, podemos trabalhar remoto e que temos uma forma distinta de trabalhar, e a transição energética, muito sustentada no European Green Deal, na Lei do Clima, na Diretiva da Estação Energética. Portanto, eu ia-vos perguntar se vocês conseguem ver os meus slides aqui só para ajudar a alinhar o discurso. Conseguem ver? Perfeito, Sr. Carlos, muito obrigado. Então, representatividade da APREN aqui é só para dar uma nota de que a APREN hoje, tendo em conta que Portugal é um país que não é muito grande, não é? Há para aí 22 cidades na China com mais população que Portugal, mas a APREN tem representado todas as tecnologias até agora e representa 91% de toda a potência renovada instalada até dezembro de 2019 e esperamos que este número suba para 2020. Aqui a questão mais importante que nós temos que começar por analisar é o futuro para 2050 e o inadiável e urgente combate às alterações climáticas. Portugal assinou o Acordo de Paris, vinculou-se ao Clean Energy Package e submeteu um Plano Nacional de Energia e Clima com metas muito ambiciosas, das quais 47% do consumo final de energia tem que ser de origens renováveis. Portanto, nós temos obrigatoriamente que combater, reduzir, eliminar os fatores poluidores e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa é absolutamente incontornável. E estas são as metas que o Plano Nacional de Energia e Clima determina e nós não nos podemos esquecer que a Comissária Europeia, Ursula von der Leyen, no dia 28 de novembro de 2019, e eu lembro-me desde que foi o dia da conferência da APREN, mudou a meta da redução de emissões de CO2 ou de gases de efeito de estufa para 55% em termos da média europeia. Portanto, Portugal está em condições de efetivamente conseguir contribuir, porque nós não temos hidrocarbonetos em termos de produção, nem carvão, nem petróleo, nem gás, mas como eu vou mostrar à frente, temos um recurso renovável que nos pode tornar o Qatar da Europa. O que é importante nós percebermos aqui? O pacote de energia limpa para todos os europeus tem dimensão de redução dos gases de efeito de estufa, tem dimensão do aumento das interligações por forma a que o mercado europeu de eletricidade esteja integrado e que, por exemplo, Portugal, num dia de outono, às 5 da tarde ou às 6, se estiver num dia de sol, pode estar a produzir eletricidade eólica e fotovoltaica e vendê-la na Europa, onde já é escuro, como é o caso de grande parte da Europa, a partir das 5 da tarde, no outono e no inverno. Mas uma dimensão aqui muito importante é a dimensão da eficiência energética, porque nós temos, e acho que estamos todos conscientes, o quilowatt-hora mais eficiente e mais barato que existe é aquele que não necessita de ser produzido. E, portanto, através do comportamento passivo térmico dos edifícios, através do aumento da eficiência energética dos equipamentos de transformação de energia
e até de outras medidas, nós temos que claramente apostar na eficiência energética, porque cada vez que eu aumento a eficiência energética, eu reduzo a necessidade de implementar sistemas de transformação de energia. E muitas das coisas que se tem dito de que pagamos a eletricidade a 380 euros por megawatt-hora em Portugal, o que é absolutamente falso, estas curvas que eu partilho aqui com vocês são os custos totais de geração de eletricidade renovável, que incluem os custos de investimento, os custos de financiamento e os custos operacionais. Se nós olharmos para aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos, e começando pelo solar fotovoltaico, pelo vento onshore e pelo vento offshore, nós percebemos que a redução dos custos médios de produção de eletricidade renovável dentro destas tecnologias, no caso fotovoltaico, reduziu-se uma ordem de grandeza, e que isto é absolutamente devido às economias de escala que a China trouxe na manufatura dos equipamentos. O eólico onshore reduz 50% e que o eólico offshore reduz praticamente 50%. O que é importante nós termos em linha também de conta? É que os fatores de eficiência energética desses equipamentos, fruto da constante otimização, também aumentou. No caso do fotovoltaico, o fator de rendimento ou o fator de produção aumenta de 14% para 18%, mas no eólico é ainda mais impressionante porque aumenta de 27% lá atrás, em 2010, para 35% em 2019. Isto são dados da IRENA perfeitamente comprovados. Também não nos podemos esquecer que, o eólico offshore tem vindo a ter uma representação muito acentuada em termos europeus. Portugal, infelizmente ou felizmente, tem profundidades muito acentuadas logo a seguir à linha de costa e, portanto, a questão de estacas para eólico offshore não funciona e temos que ir para soluções como o Windfloat, mas tenho a convicção de que o Windfloat, uma vez ganhando economias de escala, poderá também competir com o eólico offshore em termos de estacas e, portanto, nós estamos a olhar para fatores de conversão de 43%, o que é absolutamente fantástico, tendo em conta aquilo que é o consumo de energia que nós precisamos. E depois há aqui um mito que nós precisamos também no fundo, clarificar. Eu pus aqui a curva do Lazard de 2019, que mostra os custos totais da geração de eletricidade renovável versus as tecnologias fósseis convencionais. E isto, no fundo, são valores que incorporam todos os custos, o custo de investimento dos equipamentos, o custo de dinheiro e também o custo de operar e manter todas essas instalações, e nós percebemos que os pontos de partida do solar fotovoltaico e do eólico levam-nos aos pontos de chegada que hoje, em termos dos custos equivalentes de produção, o chamado Levelized Cost of Electricity, quer do eólico, quer do solar, estão abaixo do gás natural e estão muito abaixo do carvão. E isto é importante nós termos em linha de conta quando tentamos perceber, temos que instalar muita potência, não faz sentido. Faz sentido porque as horas de funcionamento anual são diferentes, nós não podemos comparar 8.000 horas de funcionamento de uma central de carvão com 2.000 horas de fotovoltaico ou 3.500 a 4.000 de eólico, e portanto temos que ter noção que temos que aumentar a potência para produzir a mesma quantidade de energia. Convém não confundir as salsichas com a fábrica, são coisas diferentes. A fábrica é potência, as salsichas são energia. E nós temos que ter noção disso e muitas das vezes confundimos as duas grandezas físicas e o professor Oliveira Fernandes terá certamente a oportunidade de me corrigir à frente. Agora vamos entrar naquilo que mais nos toca, que é quanto é que este setor contribui para o país e para os municípios, quando se passa a vir a dizer que efetivamente não contribui e só suga recursos ao Estado. Ora, entre 2007 e 2018, e são os dados que nós temos, entre o Plano Nacional de Barragens, as concessões, a extensão das hídricas, os leilões da mini hídrica, do fotovoltaico e o concurso da eólica, em termos de que o Estado arrecadou para atribuir essas concessões, o número a que nós chegamos são qualquer coisa como 2.100 mil milhões de euros até 2018 e não se contabiliza 19 ainda nem 20. Em termos de receitas para os municípios, e é muito importante ter isto em linha de conta, porque se eu fosse instalar centrais convencionais térmicas fósseis ou nucleares, com a centralização do ponto de produção, eu não tinha a capacidade de distribuir a riqueza multimunicipalmente em termos daquilo que são as produções independentes de eletricidade renovável, e nós olhando aqui para os números que temos, eu só pus aqui a contribuição de 2010 a 2019, somamos em termos de rendas dos terrenos para as eólicas aos proprietários locais e as contribuições para os municípios, estamos em torno de aproximadamente 500 milhões de euros atribuídos aos municípios. E isto não inclui o emprego local gerado, porque os centros eletroprodutores, quer fotovoltaicos, quer eólicos, quer hídricos, estão descentralizados, as equipas de operação e manutenção têm que estar localizadas nos municípios
E, portanto, tudo isso gera um acréscimo de riqueza em termos de externalidades que não está aqui contabilizado. Outra coisa que é importante nós termos em linha de conta é quando se montou o consórcio das eólicas, montou-se também um complexo industrial. E tendo em conta que não houve potência eólica instalada entre 2011 e 2017, representativamente, porque estivemos intervencionados pelo FMI e pela Troika, conseguimos perceber que as exportações nesse período de 2009 a 2017, e estes dados serão atualizados a 19, representou 2.255 milhões de euros de exportações. Portanto, esse não foram equipamentos produzidos para instalar eólicas em território nacional, foi equipamento produzido e vendido ao exterior que gerou riqueza, contribuições fiscais e geração de emprego. E aqui há uma coisa que eu tenho dito na imprensa e que me vou repetir, que é Portugal pode efetivamente ser o Qatar renovável da Europa. Se nós olharmos para este slide que está aqui, e ele representa um estudo feito pela Solar Power Europe e pela Universidade de Lund, na Finlândia, nós percebemos que a zona europeia, se assim a dividirmos, mais rica em termos do potencial renovável até 2050, é claramente a Península Ibérica, e Portugal tem uma vantagem sobre Espanha, porque nós não temos o que se chama stress e escassez de água per capita. Espanha tem, Portugal felizmente não tem. Somos um país de menor dimensão, temos mais recursos hídricos, temos estações de águas residuais que podem recircular água, isso foi um setor onde eu trabalhei durante alguns anos da minha vida, e portanto nós temos de ter em linha de conta que efetivamente esta história, que é uma metáfora do Qatar renovável da Europa, pode efetivamente acontecer. Mais ainda em termos da produção, no fundo, de eletricidade, a conversão de energia a partir de recursos renováveis, quando nos comparam em 2050, e este estudo eu estou completamente à vontade, foi feito por uma entidade multinacionalidades, foi a Solar Power Europa com todos os seus, no fundo, membros desde a Itália, Espanha, Holanda, França, tem todos, e todos eles convergem de que Portugal, efetivamente, combinado com Espanha, representa a maior capacidade de recurso renovável por forma a produzir, no fundo, converter a energia do recurso renovável em eletricidade e em outras formas de energia que sejam necessárias. E aqui queria só partilhar duas coisas com vocês. Este é o desenho que está no roteiro para a neutralidade carbónica e nós percebemos que entre 2015 e 2050, efetivamente, vamos passar ainda de algum recurso a combustíveis fósseis para uma total independência dos recursos fósseis, quer carvão, quer gás natural. Obviamente, isto é um cenário e todos os cenários estão sujeitos a erros e tudo o que nós sabemos em relação às previsões é que elas estão absolutamente ou relativamente erradas. Mas assumindo que na teoria dos grandes números isto faz algum sentido, nós percebemos que estamos a migrar, quer em termos da redução dos custos de produção de eletricidade, quer em termos dos empregos que gera distribuídos ao longo de todo o país, não beneficiando um único município, mas beneficiando uma multiplicidade de municípios, nós vamos caminhar para isto. E há outra coisa importante que a gente precisa ter em linha de conta. Nós vamos converter grande parte do nosso consumo energético em eletricidade. A eletrificação dos consumos é inevitável, é incontornável e é eficiente, especialmente se for a partir de fontes renováveis, quer ligado à rede elétrica de serviço público, quer em situações de autoconsumo, comunidades de energia, sendo esse autoconsumo individual ou coletivo. E, portanto, conclusões que eu gostava de partilhar aqui convosco para não exceder o meu tempo. É urgente e inadiável o combate às alterações climáticas, combater, reduzir e eliminar os fatores poluidores e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa é absolutamente incontornável. A forma mais rápida de contribuir para a redução dos gases com efeito de estufa é através da descarbonização do setor energético, começando desde já pelo setor eletromotor, sendo esta a forma mais rápida de reduzir a quantidade de emissões de gases com efeito de estufa. A economia do futuro tem de ser eficiente e descarbonizada e a geração de eletricidade de origem renovável é a forma mais custo-eficiente e inteligente de o fazer. A eletrificação dos consumos de energia, direta ou indireta, conduz a uma maior eficiência e permite reduzir custos de produção de energia, reduzindo o custo médio do mercado ibérico grossista de eletricidade, reduzindo, em média, a fatura de eletricidade ao cliente final, seja ele doméstico, comercial ou industrial. Os custos de geração de eletricidade a partir de fontes renováveis são inferiores aos da geração a partir de fontes convencionais, fósseis e nucleares, como eu tive a oportunidade há pouco de demonstrar com os dados da IRENA, que são absolutamente fidedignos. O setor da geração de eletricidade renovável é o que mais contribui para os orçamentos dos municípios e que mais emprego gera local, distribuído, beneficiando, em média, uma grande quantidade de municípios. E uma nota que eu tenho dito várias vezes, que Portugal efetivamente pode ser o Qatar europeu das renováveis e nós temos que ter a inteligência de conseguir perceber como é que as políticas
necessárias à criação das condições necessárias para que isto aconteça, estejam na linha de conta. Não nos esqueçamos que as renováveis não têm custos variáveis, ou o que têm de custos variáveis é uma porcentagem muito pequena. E, portanto, se nós hoje instalarmos de forma racional e adequada toda esta potência renovável, por forma a suprir os consumos energéticos, ou grande parte deles, nós vamos ter custos fixos no tempo que não vão estar sujeitos a uma inflação. E, portanto, daqui a 10 anos, o preço da energia, fruto dos preços reais, vai ainda ser mais baixo do que aquilo que será hoje. E, portanto, voltando àquilo que vos disse há pouco, o European Green Deal foi a 28 de novembro reforçado com a redução das emissões de 55%. A Lei do Clima Europeia está em linha de ser, no fundo, criada uma diretiva. A Lei do Clima em Portugal também. A taxação, a Diretiva da Taxação Energética também, e o alinhamento das políticas fiscais relativamente àquilo que são as políticas energéticas também está em curso. Eu fico por aqui e estou totalmente disponível para as questões que, no fundo, vos faça sentido colocar, para não me estender para além dos meus 15 minutos e agradecer a atenção que me dispensaram. Muito obrigado. Pedro, obrigado pela tua exposição, mas sobretudo também pelo facto de teres cumprido de forma exemplar o tempo que te foi concedido. E agradeço o conteúdo da exposição, onde, para além de marcar a importância das renováveis, não deixaste de reconhecer a enorme importância das muitas externalidades que o setor das renováveis tem concedido de forma positiva a toda a nossa comunidade. Claro que alguns assuntos serão alvo de algum debate, mas é para isso que nós estamos. Mas muito bem. Bom, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Eduardo Oliveira Fernandes, que não quer demais referir, que é sem sombra de dúvida das grandes referências no setor da energia no nosso Portugal, eu diria, na Europa. Foi governante do nosso país por 2 ocasiões, em governos distintos, Dr. Mário Soares, o engenheiro António Guterres, mas é sobretudo uma cátedra de saber nesta matéria, e o país muito deve ao professor, e muito obrigado, professor, por ter aceito este convite, e agora, naturalmente, o palco é seu, 15 minutos ou 20 minutos, o tempo que bem entender, para falar daquilo que lhe vai na alma. Força, professor. Muito obrigado, muito boa noite a todos. É evidente que eu recebi este convite com alguma surpresa, mas estou aqui muito contente e devo dizer-vos uma coisa, eu acho que nós poderíamos fazer aqui um bocado o que se faz às vezes nas igrejas, não é? É depois de ouvir o engenheiro Pedro Jorge, ficamos um quarto de hora em silêncio, porque ele no fundo disse praticamente tudo. Portanto, o meu papel aqui é de facto um papel mais político. Eu que nunca fui partidário, gosto muito do PSD, se quisermos é o partido, digamos assim, é o mal menor, só para me rir um bocado, mas portanto gosto muito do PSD e sobretudo sinto-me um amigo e muito grato sempre ao seu presidente, com quem trabalhei de uma maneira excelente, absolutamente impensável para mim. Bastou, aliás, vir o outro a seguir para ver que, de facto, há, de facto, na política há o branco e há o preto, portanto, mas eu gostei muito da intervenção do engenheiro Pedro Jorge e eu acho que ela é a intervenção do discurso se nós estivéssemos todos sentados à volta da mesa a comer um prato leve e a beber um champanhezinho. Agora, a realidade lá fora não é essa. A realidade lá fora é que o nosso governo distribui, transpõe a diretiva 218-202, não é verdade? E diz que Portugal está comprometido com a política ambiental e energética da União Europeia, portanto, quer dizer, põe
um panorama de objetivo que está já muito lá em cima nas nuvens e que tem estado a ser feito, naturalmente, e depois cai em coisas absolutamente ridículas que não foram mencionadas, obviamente, por nenhum dos antecessores, mas que eu penso que têm que ser pontos a destruir radicalmente. Portanto, um dos eixos do desenvolvimento da política climática da União Europeia é a prioridade à eficiência energética. Isto está certo, portanto, não tenho dúvidas. Mas eu já agora gostava de vos dizer que eu fiz parte de uma comissão para a Comissão Europeia, fiz parte de muitas, mas numa delas era sobre o planeamento da energia elétrica, concretamente, e um dos técnicos que fazia, portanto, lá as contas, preparava os dossiês, era grego. Não é? E a certa altura eu falei e ele corrigiu-me, usando a linguagem mais estrita possível da energia elétrica. Mas ele nunca dizia energia elétrica, dizia sempre energia. Ora bom, enquanto nós não acabarmos, nomeadamente junto à Ordem dos Engenheiros, com a designação de engenharia eletrotécnica ou de ligar a eletricidade à eletrotecnia, digamos assim, de uma forma quase simbiótica, se nós não acabarmos com isso, nós não vamos resolver alguns destes problemas. Por outro lado, temos um lado do civil. Eu doutorei pessoas de civil, também doutorei de eletrotecnia, mas doutorei pessoas de civil, não é? Conheço, enfim, fui certamente mais velho que a grande parte dos atuais que estão em exercício, e o que se nota é isso, é que eles, os nossos colegas de civil, têm uma visão muito terráquea. Eles não têm esta visão com esta beleza da apresentação que o engenheiro Pedro Jorge fez, quer dizer, e portanto eles têm uma tendência a trivializar estas coisas do edificado e da cidade. Ora, eu permitir-me-ia dizer o seguinte: hoje em dia, a unidade central da vida social é a cidade. Não podemos fugir daí. As pessoas vivem na cidade. Se houver uma fábrica que faça um zingarelho lá no monte, faz, mas traz para a cidade as batatas, as uvas, etc. Bom, portanto, é muito importante que a cidade seja puxada e nós tiremos isto da energia, tiremo-lo da energia, como apresentou o engenheiro Pedro Jorge, muitíssimo bem, mas que transfiramos isto para o ambiente da cidade. Porque é aí que residem as pessoas e, pelo que vemos, também é aí que o Covid se alimenta. Portanto, quando agora nos vêm dizer que a prioridade é a eficiência energética contra a pobreza e a diminuição dos custos aos consumidores e a diminuição dos custos primários e a redução dos gases ou da emissão de gases, quer dizer, tudo isto é, digamos assim, poeira, não é verdade? Mas, no fundo, não existe aqui uma estratégia por onde é que vamos começar. Quem é que vai fazer isto? Vão fazer as indústrias de uma maneira dispersa? O programa da energia eólica foi um programa muito bem sucedido e eu sinto-me muito honroso por ter sido, digamos assim, modestamente o pai dele, porque no fundo havia uma comunidade relativamente pequena de gente já suficientemente instruída que apanhou uma estrutura governamental e que foi só andar. Não é? Agora, quando nós vemos este parágrafo
deste texto que eu agora aqui li, que eu recebi ontem ou anteontem, não é? Nós vemos que, de facto, diz-se tudo, prioridade à eficiência energética, à pobreza energética, à diminuição dos custos, à redução das emissões. Quer dizer, não é nada disto. Nós temos que ver quais são as ações que respondem a isto e que têm sede de execução na área da energia e da sua utilização. Que foi aquilo que o José Pedro Jorge também fez. Foi, por um lado, a produção, mas também a utilização. Ora bom, e então a coisa muda de figura. Porque quando eu faço um projeto de edifício, não é verdade? Eu não devo ter como objetivo essencial a instalação do ar-condicionado, mas devo ter como objetivo que o projeto seja feito de tal maneira que a necessidade de ar-condicionado seja mínima ou nula. Não é? Portanto, eu fiz uma torre com 12 andares na Expo, que durante os primeiros 10 anos, uma coluna toda, que é aquela que tem o lado mais favorável, não aqueceu um aparelho. E o primeiro que acendeu foi para secar uma peça de roupa de um baby girl de uma criança. Portanto, há aqui um aspecto em que nós próprios que estamos aqui, nós devemos ir à procura das palavras e dos conceitos que são aqueles que nós, como oleiros, podemos trabalhar. E deixarmos da ação climática, não é? Quer dizer, aquele ministro é o ministro da transição energética e da ação climática. Eu preferia que fosse da ação energética e da transição dele. Portanto, eu penso que aqui que este ponto é um ponto, penso eu, enfim, salvo melhor opinião, que este que é um ponto essencial. Nós fizemos um passo de gigante nas renováveis. Agora, o que nós não podemos esquecer é que, por exemplo, 30% da eletricidade que entra na cidade do Porto é que vai ao serviço do cliente. Não quer dizer que ele seja aproveitado todo pelo cliente. É o que vai ao serviço do cliente. Os outros 70% ficaram na central nuclear, ou na central térmica, ou na central hídrica, ou no transporte, ou etc. Não é? Eu, por acaso, com esta preocupação, um dia descobri, passa a pretensão, que a cidade do Porto podia ser toda abastecida por gravidade. O senhor ministro já disse que foi ele que fez o projeto, não é? Eu agora também faço sempre isso, ponho nos meus cartões, ponho que eu disse que fiz este programa, assim, e depois ponho o nome do porteiro, do motorista do autocarro, dessa gente toda, porque eles ajudaram-me, me levaram também lá ao sítio. Mas não foi o senhor ministro que fez isso, ele pode ter feito do ponto de vista executivo, mas a ideia foi transmitida por mim ao governo da cidade e vejam como é possível ter a eletrificação de uma cidade como o Porto sem qualquer gasto, digamos assim. Porquê? Porque a eletricidade passa numa conduta numa zona norte a norte do Porto e se fizer as tiragens, todo o abastecimento se faz por, como é que se diz, por gravidade. Pronto, portanto, este era um ponto que eu gostava muito portanto, nós tínhamos que pegar nisto do ponto de vista profissional. Eu, em tempos, portanto, eu criei o regulamento da qualidade para os edifícios,
envolveu-se o laboratório de engenharia civil. O laboratório de engenharia civil nunca se mostrou muito identificado com isso, mostrou-se sempre muito relutante. É verdade que a liderança era minha, mas no fundo ele mostrou-se muito relutante. Mas o Lenetti também se perdeu um bocado, eu sei que mais. Criou-se aquela espécie de agência de energia, também criei inclusivamente o Conselho para a Agência de Energia com os presidentes do INEGI e do Laboratório de Engenharia Civil. Nada resultou, porque eles assumiram aquilo tudo numa atitude essencialmente burocrática. E, portanto, nunca houve, ao longo destes anos todos que eu deixei, nunca houve uma iniciativa verdadeiramente holística deste problema dos licenciamentos. Portanto, eu penso que... E outra coisa é o planeamento urbano. Aqui ao meu lado, aqui em minha casa no Porto, existe um bairro social em que os blocos têm 4 pisos, pois as árvores no verão sobem acima dos 4 pisos. Todas as árvores que lá há. Portanto, quer dizer, apesar de ter 4 pisos, os patamares têm sombra. Quem foi? Arquiteto Fernando... falta-me agora o nome de repente. Mas, portanto, o fundador da Faculdade de Arquitetura do Porto. Portanto, ele criou, para ter capacidade de alojar muitas famílias, criou aqui uns blocos relativamente grandes, mas as árvores vão todas lá acima no verão e, portanto, as pessoas podem ter o conforto de uma certa frescura. Bom, portanto, isto para vos dizer que estas coisas se podem fazer, não é? Eu próprio promovi casas, blocos de habitação social, nomeadamente em Vila do Conde e em Famalicão, e as pessoas têm uma alegria e têm uma honra em gerir aquelas casas daquela maneira. Portanto, tudo isto são elementos fáceis. Agora, o que não é possível é ver que uma empresa como a Mota-Engil acabe de fazer 2 prédios para apartamentos para estudantes com unidades de habitação virados a nordeste com 2 aparelhos de ar-condicionado cada um. Quer dizer, isso não faz sentido, é possível resolver o problema sem isso. Portanto, para terminar, eu não queria, portanto, não estava tão sistematizado e tenho aqui muitas coisas para dizer, mas não é necessário. Eu penso, portanto, que nós temos que acabar com aqueles palavrões horríveis que se dizem aqui no documento, que é datado de 14 de setembro, não é? Portugal está comprometido com a política ambiental e energética da União Europeia. Claro que está, tendo assumido um papel de liderança na transição energética e na ação climática. Quem é que lhes dá uma xuxa, não é? Um dos eixos de desenvolvimento da política climática da União Europeia é a prioridade à eficiência energética. Para nós não é. Como é que é possível que no Porto entrem ou venham destinados ao Porto, ou que se façam destinados ao Porto uma certa quantidade de eletricidade e só 30% dessa eletricidade é que tem um efeito prático? Não é 100%, mas tem um efeito prático na coisa. Portanto, estes valores têm que saltar, têm que ser postos cá fora, não é? Portanto, o problema dos planeamentos tem que ser absolutamente revisto. Visitando uma Câmara, não ainda há muitos anos, aqui em Trás-os-Montes, o Presidente de repente teve que sair, não sei, se calhar qualquer coisa, e deixou-me no gabinete. E eu levantei-me e fui à varanda. E o que é que eu vi? Que aquela cidade estava em grande pujança de construção e tinha os prédios a crescer.
meia dúzia, ali mesmo em frente aos passos do Conselho. E verifiquei uma coisa, é que uns tinham o frontispício virado para um lado, o outro para o outro, que é cada ponte cardeal tinha a fachada de um edifício. E o senhor Presidente vem lá dentro do que foi fazer, e eu digo ao senhor Presidente, mas como é que isto se faz assim? Ele não percebeu a minha pergunta. Eu disse, então porquê é que cada edifício está virado para o seu lado, parece que estão todos zangados uns com os outros? Diz ele assim, o que é que o senhor quer? O dinheiro é deles? Estive mesmo por um triz para lhe perguntar, e quanto fica para si? Portanto, há aqui questões concretas muito firmes que podem abraçar tudo aquilo que foi dito pelo Zé Carlos e pelo engenheiro Jorge, não é? Mas nós temos que fugir, acabar, limpar estas referências a todas estas coisas da transição energética e da ação climática, não é? E temos que encontrar coisas muito mais práticas, não é verdade, para ir para o terreno e fazer. E o que aconteceu, digo isto com toda a simplicidade, porque aí certamente que eu tenho a responsabilidade e tenho o prazer, quer dizer, a operação que foi feita quando em 2002 ou para aí, essa operação que depois deu origem à associação de onde vem o engenheiro Pedro Jorge agora, etc. Quer dizer, tudo isso tinha um objetivo de execução muito grande. E, portanto, nós não nos podemos prender com a história do melhor conforto nas casas ou pior, não é? Eu tenho um primo que é um alto investidor e até é construtor, já foi, não é? E somos amicíssimos e eu não sou capaz de lhe tirar da ideia que os edifícios são forrados com o isolamento por dentro. Portanto, eu fiz, mas devia ser proibido na construção, salvo qualquer coisa, não é? Portanto, nós tínhamos que fazer esta limpeza, tínhamos que ir à legislação, fazer um grupo de trabalho e tal, fazer esta limpeza e vir com o chapéu do partido que se honra de pegar nesta instituição e fazer uma espécie de revisão geral destas coisas, não é? Porque de resto, como já foi dito, o resto vai-se lá. Mesmo ao nível das centrais térmicas, eu lembro-me que a certa altura a térmica que foi para Abrantes estava para ficar ao sul da Figueira da Foz. E eu ainda tive quase para levar com umas mocadas no pescoço, mas quando cheguei, chamei um dos engenheiros para colaborar comigo e ele disse-me, peço desculpa, mas vi agora mesmo nomeado para mudar a central da Figueira para a coisa. Portanto, tenhamos convicção, estejamos suficientemente arraigados, vamos a isso, PSP, mas é preciso não ficarmos perdidos nesta porcaria desta linguagem, desta gente que não sabe o que é que está a fazer. Professor, muito obrigado. Obrigado por mais esta lição, sempre apaixonada. E agora iria colocar três questões. Nós temos muitas questões das pessoas que nos estão a acompanhar e agradeço desde já esse interesse. Eu teria aqui três questões primeiras em que vou colocar, vou dirigir desde já a cada um dos oradores, porque penso que são as pessoas mais habilitadas para poder responder, e deixo naturalmente também a possibilidade dos nossos oradores poder complementar algo que não tenha dito anteriormente. Eu tenho uma primeira questão, lançada pela Lola Pereira, que é uma questão controversa, que eu vou deixar ao Pedro Amaral Jorge, se quiser responder, os outros todos depois também poderão responder, que diz muito assim, e nós temos que ter a consciência que estamos a falar para a população e temos sobretudo que tentar elucidar. A pergunta é, porquê que Portugal tem hoje
da eletricidade mais cara do mundo. Acho que aqui é importante dizer-se, dar uma nota se de facto temos ou não e tentar encontrar uma justificação, mas deixo aqui para o Pedro poder responder. Depois tem uma segunda questão do Nuno Santos, que aqui se calhar deixaria para o Zé Carlos Matos, e a pergunta é muito direta e diz o seguinte: o que é que falta no plano legal para que o cidadão consiga produzir toda a energia que necessita no seu dia-a-dia? Também não é uma questão de resposta imediata, mas lançaria também aqui o debate por este vetor. A terceira questão que deixaria para o nosso professor Oliveira Fernandes é uma questão mais de fundo, que é uma questão do Marco Afonso, que pergunta o seguinte: na era pós-Covid, o perfil de consumo de energia será o mesmo? Vamos, de facto, assistir a uma redução do consumo de energia de cerca de 6%, como preconiza a Agência Internacional de Energia? E ainda faz uma outra pergunta, que é: nós vamos assistir ao desacoplamento da típica relação entre energia e produto interno bruto? E energia e carbono? Pronto, eu deixo isto no ar, faço uma ronda agora para os nossos oradores, e depois eu tenho aqui mais 3, vamos tentar gerir, mas isto são questões importantes que a população precisa de saber. Se calhar passaria a palavra ao Pedro Amaral Jorge. Salvador, obrigado. A Temos ou pergunta é não da energia pertinente. da eletricidade mais cara do mundo, e se sim, porquê? A pergunta é pertinente, não é a primeira vez que me fazem esta pergunta e a resposta é não. Portugal não tem a eletricidade mais cara do mundo, nem tem a eletricidade mais cara da Europa, nem em termos de poder económico equivalente, em termos do produto interno bruto per capita, tem a eletricidade mais cara da Europa. Nós temos que ter aqui a noção de que há essencialmente 3 parcelas no cálculo da tarifa de eletricidade que o consumidor final lá em casa paga. Um é a geração de eletricidade, a segunda é tudo o que tem a ver com as redes que levam a eletricidade dos centros eletroprodutores ao consumo, e depois uma terceira parcela que tem a ver com taxas e impostos. As taxas e impostos fogem do controlo dos eletroprodutores, que são os associados da APREN. O que os associados da APREN tentam fazer é criar as condições mais competitivas para a geração de eletricidade e dessa forma conseguir oferecer esse produto ao mercado ao seu custo mais baixo. Portanto, a resposta à pergunta é não. Os eletroprodutores controlam uma das parcelas da soma de 3 parcelas, que é a geração de eletricidade. Levar a eletricidade, entre aspas, do centro eletroprodutor até ao consumidor final não está sob o controle da APREN nem dos seus associados, e a política fiscal também não está sob o controle da APREN nem dos seus associados, apesar de nós entendermos que efetivamente tem que haver um alinhamento entre a estratégia fiscal e a estratégia energética, muito mais relevante agora em tempos de transição energética e de redução de emissões. Pedro, obrigado. Passo-te ao Zé Carlos, sob o ponto de vista das comunidades energéticas, um tema muito caro a todos nós. Sei que o Governo tentou fazer algo, vou fazer aqui um ponto de situação. É possível ou não é possível? Já temos enquadramento legal. O que é que tu achas sobre tudo isso, Zé Carlos? Boa noite e obrigado pela pergunta. No plano legal, enfim, antes de responder, aqui um aspecto conceptual. A questão, se eu percebi bem, é: o cidadão produza toda a energia que necessita no seu dia-a-dia. É isto, não é? É isto. Bem, em primeiro lugar, é preciso perceber que, e temos que interiorizar isto, nós vivemos em rede, não vivemos em rede dentro das nossas casas, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas cidades, dentro do nosso país, dentro de uma Península Ibérica, dentro de um mundo. Portanto, a ideia, isto transparece aqui uma certa ideia de autossuficiência, que eu consigo bastar-me a mim próprio, farei a minha eletricidade, farei
enfim, terei aqui umas árvores para fazer lenha, para pôr na minha lareira, pressupõe um isolamento que não é possível. E, portanto, a ideia da autossuficiência e de eu estar fechado no meu universo, no meu mundo, ela de facto não se pode colocar assim, não funciona assim em lado nenhum na economia e muito menos na energia. E, portanto, tenho alguma dificuldade porque eu também não me revejo neste modelo, não consigo responder a esta questão. Agora, se me disserem assim, o que é que no plano legal me falta falta ao cidadão para ele ser um ator com um papel relevante e central na política da gestão, na política energética? Eu diria que faltam alguns motores, porque do ponto de vista legal há abertura para isto. Nós temos comunidades, há uma legislação sobre comunidades energéticas, não é? Eficiente, insuficiente, cumpre tudo. A verdade é que a oportunidade já existe aos consumidores. Agora, o que não existem são os motores. Não existe um enquadramento que, por exemplo, motive a esmagadora maioria das autarquias a trabalharem nesse sentido. Existem algumas tentativas meritórias, algumas câmaras que de facto estão a tentar fazer alguma coisa no tema das comunidades energéticas, mas de facto não é o movimento massificador que devia de ser. Devemos ter todas as câmaras, tudo que são instituições locais fortemente empenhadas em criar as comunidades, em criar comunidades energéticas. Será que isso não acontece porque as ferramentas que estão ao dispor das pessoas são insuficientes? Eu dou muito bem com os meus vizinhos aqui da minha rua, mas para combinar o jantar é o que é. Imagina se eu quiser fazer uma comunidade energética com eles, não é? Não é uma coisa propriamente fácil do cidadão comum abraçar. Teremos, e por isso, do meu ponto de vista, faltam essencialmente os motores para que essa pulverização da gestão da energia aconteça, seja feita ao nível local. Se esses motores não aparecem, podemos ter que pensar porque é que eles não aparecem. Lá está, a legislação é insuficiente, não está afinada, não vai de encontro, pode ser por aí. Eu pessoalmente acho que é um pouco por aí, mas também entendo que deve haver instruções muito claras e ferramentas e instrumentos muito claros para que, ao nível de quem possa implementar este tipo de ferramentas, as comunidades, nomeadamente aqui os municípios, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas, eu penso que de facto não se sentem devidamente capacitadas para fazer isto. Agora, custa-me muito colocar isto ao nível do indivíduo. Eu aqui, independente, basto-me a mim próprio, não preciso de funcionar em rede. De facto, não me revejo nesse modelo, vejo-me no modelo da comunidade, dos vizinhos, do bairro, do município, quando muito da comunidade intermunicipal ou área metropolitana. É isso. Muito bem, Zé Carlos. Nós podíamos estar aqui a debater ainda mais. Deixo agora para o nosso professor Oliveira Fernandes aqui a sua percepção, um homem que costuma olhar para a frente. Tem essa percepção de que o perfil de consumo de energia vai mudar consideravelmente agora nesta era pós-Covid e esta questão do desacoplamento entre PIB e energia, que nós temos sempre muito linkados no passado, também vai deixar de existir. Qual é a sua opinião, professor? Bom, eu não tenho não posso dizer que tenho uma solução já para esse problema, embora é evidente que se houvesse um protagonismo maior dos promotores da construção em ligação com as próprias autoridades, que são as que promovem e as que cedem os terrenos e as que disciplinam isso, eu admito que fosse possível encontrar mecanismos de gestão, e eu conheço algumas coisas, estou-me a pensar, por exemplo, agora numa cidade italiana, onde eu também fui consultor durante algum tempo,
Portanto, é possível encontrar mecanismos em que as pessoas sejam tão orgulhosas do seu equipamento solar e das vantagens que tiram, que se transforma aquilo num elemento de visita à própria cidade. Eu, como digo, tenho esta experiência física e muito desta cidade. Aliás, eu trouxe o Presidente da Câmara visitar o Dr. Rui Rio quando ele era Presidente da Câmara do Porto. Também um bocadinho já com essa preocupação, mas enfim, foi um período, uns dias um bocado agitados e, portanto, o diálogo não foi muito longo. Mas para dizer isso, para dizer que é possível e, portanto, valia a pena 2 ou 3 pessoas, nomeadamente ligadas ao partido, pegarem na mala e irem visitar 2 ou 3 casos destas gestões que se vão já fazendo, não é? Para poder replicar esses exemplos aqui, não é? Portanto, eu não vejo razão nenhuma, porque se nós já sabemos que a eletricidade entre a saída da barragem e o fim do serviço, cerca de 60% a 70% foi para as ortigas, não é? Quer dizer, portanto, nós temos que ter outros meios para aproveitar essa energia que se perde. E mesmo em relação às eólicas em zonas locais, não é? Professor, obrigado. Relativamente à questão em concreto de nós agora assistirmos a uma redução do consumo de energia, eu tenho algumas dúvidas, porque se há países em que de facto a questão da sustentabilidade ambiental é a primeira prioridade, em que nós cá, seguindo até a orientação europeia, é o nosso caso, mas temos outros em que a energia está muito ligada à competitividade e a tentar ter uma energia barata, em que não há grande preocupação na racionalização de recursos e, portanto, e sobretudo em países em vias de desenvolvimento, pelo que eu tenho algumas dúvidas de que o consumo global vai diminuir, mas estaremos cá para ver, para aguardar. Esta ligação entre PIB e energia nestes países faz todo sentido, mas a questão do carbono cada vez mais também entra aqui como grande prioridade. Mas não sei, professor, se quer dar aqui uma nota sobre isso? Vamos lá ver, eu acredito que é possível ter utilizações do espaço habitável dos cidadãos, etc., com muito menos consumo de energia. E tenho essa experiência, porque eu fiz experiência laboratorial aqui na Póvoa de Varzim, nomeadamente, não é? E numa torre, na torre da arquiteta Lívia em Lisboa, não é? Está absolutamente documentado. Agora, o que me parece é que algumas das considerações que foram aqui feitas poderiam ser tomadas ao nível das próprias autoridades autárquicas. Quer dizer, aí é que poderia haver, porque no fundo era envolvendo eventualmente também, de uma forma secundária, os grandes empreendedores, não é? Eu nasci numa terra que foi das que primeiro teve eletricidade, não é? Eu tive eletricidade logo quando nasci, não é? Ou já tinha mesmo antes. Mas quer dizer, porquê? Porque havia umas unidades têxteis que não trabalhavam nem à noite, nem aos fins de semana. E, portanto, quando era à noite, nós tínhamos eletricidade. Bom, portanto, eu penso que esta mistura, este mão na mão, é possível desenvolvê-lo. Agora, ter indivíduos numa Câmara a desenhar edifícios, fazer ruas, e depois as janelas ficam todas viradas para poente. E no verão, como é que as pessoas depois vão para a cama? Não é? Abrem as janelas, depois vêm os mosquitos e mais não sei o quê.
Quer dizer, não tem sentido, tem que haver dignidade nestas coisas. Não é? Por exemplo, aqueles que vieram com aquela técnica da passive house, não é? Olha, isto é um exemplo fantástico. Também foi plantada ali para os seus lados, não é? Ali de Aveiro e companhia, não é? Ora bom, o que é que se verifica? O que é que se verifica? É que nos últimos 30 anos a habitação na Baviera reduziu-se de 60% o consumo de energia na habitação e os tipos dessa tecnologia têm um númerozinho pequenino lá ao fim na respectiva data, mas quer dizer, é uma coisa irrisória, não foi uma revolução. A revolução foi ter posto o isolamento por fora, a revolução foi ter, não é? Porque toda aquela massa passa a fazer parte. Quando eu era criança na minha terra, na verdade, uma parte do calor vinha do gado que estava no andar de baixo. Não é? Da mesma maneira que as fazedoras de tapetes ali da zona da Beira Alta, não é verdade? E mais acima, não é verdade? Trabalhavam sempre em varandas muito grandes, varandas expandidas, no andar de cima, com envidraçados, portanto, apanhando o sol todo que vinha. E era ali que faziam os tapetes. Não é? Portanto, mas eu digo isso, eu posso dizer isso em relação à minha casa. Eu tenho uma casa que tem 300 anos de idade, fez este agora, 300 anos de construção. Eu fiz-lhes meia dúzia de toques. Não há frio nem há calor. Nem há frio nem há calor. É evidente, se for no dia em que chego e tal, é evidente, não é? Mas aquilo está tudo semi-equilibrado. Evidentemente, se tiver 15 dias sem sol, mas Portugal não tem 15 dias sem sol, porque há sempre um dos fins de semana que o Benfica ganha, não é? Obrigado. Vou deixar... Eu sou do Benfica, digo isto só para rir. Vou deixar aqui uma questão final, as questões eram muitas. E pronto, pode ser um bocadinho polémica, mas eu quero que... Eu não estou a ver o Pedro, está cá. A pergunta é do Nuno Rodrigues, e pegando nas palavras do Pedro Amaral Jorge, mas eu depois queria que todos pudessem ter aqui uma opinião sobre isto, que diz o seguinte: porque é que ainda não somos o Qatar da Europa? É pelos lobbies instalados ou é pelas nossas políticas públicas? Percebemos todos do Pedro Amaral Jorge que queremos ser. Ele pergunta: porque é que ainda não somos? Nós não somos, porque nós não somos uma comunidade de cidadãos responsáveis. Aquelas palavras que eu li ali não são de gente responsável. Aquela introdução com aquelas coisinhas não é. Portanto, nós não temos gente responsável. Eu posso dizer que numa das vezes em que eu estive em funções no governo, não é? Eu tive que me mexer para impedir que um presidente de uma companhia petrolífera vendesse os poços de petróleo em Angola. E andava lá muita gente com mais peso que eu, mesmo que tivesse menos volume, andava lá muita gente à volta e ninguém fazia absolutamente nada disso. Imagino o que era vender os poços em Angola para ir comprar umas dezenas ou centenas de bombas de gasolina na zona de Barcelona. Está a perceber? E, portanto, estas coisas acontecem porque é a construção. Olha, eu fiz um projeto com 2 colegas, 2 ou 3, mas fiz um projeto para uma das maiores construtoras deste país, daquilo a que se pudesse chamar um edifício QB com grande eficiência energética. Não é? Pois o projeto estava feito, chegou-se a escolher um local na zona de Lisboa,
chegou-se a discutir lá com os detentores do portal, e um dia recebemos uma notícia que afinal o Conselho de Administração achou que aquelas coisas eram coisas demasiado trabalhador, portanto exigiam muito trabalho e fugiam da rotina e portanto preferiam antes continuar a fazer. E é aqui que eu digo, é aqui que está o ponto. O ponto está na engenharia civil, na arquitetura e na... Portanto, há aqui um problema. A engenharia civil tem que aceitar que o edifício tem que ser vestido por fora. Como nós, curiosamente, eu nem tinha reparado nisso. Muito obrigado. Pedro, a tua opinião sobre isto, sobre a questão. Não estamos a ouvir, Pedro. Pedro, não estamos a ouvir. Sabemos que está a falar, mas não estamos a ouvir o quê? Zé Carlos, pega tu primeiro. Muito bem. Estão a ouvir? Sim, sim. Tá. Então, deixem-me dizer uma coisa. Eu, apesar de eu perceber a afirmação do Pedro Amaral Jorge, eu gosto muito de Portugal e gosto muito que sejamos não um Qatar ou uma Alemanha ou seja o que for, mas que sejamos nós próprios portugueses. Apesar de eu perceber a intenção do Pedro, como também já foi dito, nós já temos muitas riquezas aqui e podemos não ter petróleo, mas eu também acho que o petróleo hoje não é uma grande riqueza. É um ativo que a prazo se vai desvalorizar muito e portanto, ser confundido com um país do Médio Oriente, que eu sei que está a fazer uma transição também muito acelerada de aproveitamento das renováveis. De facto, nós temos outros petróleos, temos outras vantagens, o nosso recurso não é um recurso exclusivamente eletroprodutor. É um recurso que também já existe por ele, que é o nosso clima, que é um clima absolutamente extraordinário, é a nossa exposição solar, que é uma exposição solar absolutamente extraordinária. São todo um conjunto de recursos que nós diríamos passivos, que fazem de nós não Qatar, mas Portugal. E eu continuo a acreditar que nós não precisamos nos comparar e dizer que queremos ser um Qatar, ou seja quem for. Nós somos quem somos e também temos que saber fazer, temos que tirar valor das mais-valias que temos. Não temos sabido fazer isso e isso de facto tem-nos falhado muito, essa arte, seja porque não fazemos regulamentação adequada, ou até podemos fazer regulamentação adequada, mas depois não sabemos traduzi-la nos aspectos práticos da vida. E de facto isso é que é algo que me custa imenso, que é uma dor de alma. Nós de facto depois dizemos, pronto, temos que ser o Qatar. Não, nós temos que ser nós próprios e valorizar aquilo que nós temos. E portanto, apesar da intenção, eu de facto não me consigo rever nessa proposição de sermos o Qatar da Europa, embora eu compreendo, não quero ser mauzinho com o Pedro, mas eu compreendo. Olha João, deixe-me contar só esta história. Eu doutorei-me na Suíça, em Lausanne, e estudei lá durante cerca de 3 anos e meio. E o meu professor também trabalhava em Zurique, e é que não estava lá todos os dias. E a certa altura a escola decidiu fazer uma escola nova. E depois era preciso que às reuniões fossem pessoas de cada uma das áreas, num determinado momento e tal. O professor que andava fora e dentro disse-me assim, você vai se responsabilizar disso. Você diga-me o que é que pensa que vai dizer, eu depois conversamos os dois e você... Ora bom, fez-se aqui na Faculdade de Engenharia
uma faculdade nova, completa. Eu era aluno lá embaixo na coisa, depois fui professor lá para cima, fizeram as barracas todas sem nunca fazer uma consulta sequer ao corpo docente. Está a perceber? Portanto, isto é a forma tosca como nós fazemos. Leiam aquele texto que eu há bocado li. Aquele texto escrito por aquela gente do Ministério é um texto miserável. É um texto miserável. Não se pode escrever assim. Não se pode escrever assim, não se pode ser assim, não se pode dizer e tal. Eu já fiz uns portos e tal, eu agora vou fazer isto e tal. Quer dizer, isto não é assim. A gestão da coisa pública, exige muita sensibilidade. Exige muita sensibilidade e conhecimento, naturalmente. Portanto, eu digo isto com muita honra, porque, enfim, eu depois abandonei um bocadinho a associação ali do amigo, já não está, do Jorge, não é? Mas quer dizer, mas eu vivi aquele tempo de ver os novos industriais, jovens, uns menos jovens os outros, mas quer dizer, a trabalhar todos e a trabalhar e a fazerem uma espécie quase de pseudo-frente à EDP e às outras, não é? Muito, muito interessante. É assim que se tem que fazer, não é? Agora, as cidades, quer dizer, toda esta revolução em Lisboa, da renovação das cidades, tudo aquilo a ser feito sem haver um gabinete, uma estrutura, não é? Aquele nosso instituto que tinha sido criado também, enfim, de facto não... Criou-se uma agência de energia em Lisboa, que nunca valeu um caracol, com todo o respeito aos caracóis que lá tenha. Salvador, não te estamos a ouvir, não te estamos a ouvir. Mas agora estão. Estava eu a dizer que isto também começa a chegar a hora. Naturalmente que nós queremos todos ser Portugal um país da referência em qualidade ambiental e no setor da energia também. Naturalmente que todos nós conhecemos o nosso passado, a influência de lobbies muito fortes, que vamos todos agora tentar combater com políticas públicas adequadas. Isso faz, como o nosso professor aqui bem disse, tentando ouvir quem sabe, tentar consultar todos, e é isso que nós estamos a fazer no âmbito do nosso Conselho Estratégico Nacional, onde brevemente iremos apresentar um documento muito pragmático, com objetivos bem definidos, onde apresentamos medidas e ações concretas para atingir esses mesmos objetivos, quantificando também, sob o ponto de vista financeiro, tudo aquilo que nós estamos dispostos a alocar para esse desidrato. E no setor da energia, assim será. E, com muita naturalidade, a eficiência energética será uma das nossas principais prioridades. Vamos apostar a sério na eficiência energética. Não é com 4 milhões de euros, como o nosso governo apresentou há uns dias atrás, será na ordem dos milhares de milhões de euros, tentando atacar a sério num problema que é enorme. Mas não queremos ficar apenas nos edifícios, queremos ir para a eficiência na indústria, queremos ir para a eficiência nos transportes e não descurando outros setores absolutamente decisivos no que diz respeito à energia. Eu sei que o Pedro Amaral Jorge está a tentar entrar, mas estamos praticamente na hora. Eu sei que ele se vai rever completamente naquilo que nós aqui acabamos de dizer, temos colaborado muito e, portanto, eu agradeço muito a todos aqueles que estiveram aqui a dar estas 2 horas de si. Agradeço muito o Pedro que já entrou e vou-lhe proporcionar uma última palavra sobre tudo isto, que eu já estava a encerrar. Pedro, queres dizer alguma coisa? Quero. Salvador, obrigado pelo tempo. Tive aqui um problema tecnológico, não sei o que aconteceu. Voltando à pergunta que foi colocada e, obviamente, respeitando
a posição e análise do José Carlos Matos quando eu refiro essa metáfora do Qatar. E porque é que nós ainda não conseguimos ser? Porque eu acho que neste momento nós temos as condições para efetivamente poder vir a ser um produtor ou um compressor de energias renováveis em consumos finais de energia relevante. Porque é que nós não conseguimos fazer antes? Porque antes a riqueza estava associada aos hidrocarbonetos e aos combustíveis fósseis e hoje está associada aos recursos renováveis. Portugal não tem petróleo nem gás natural em condições nem quantidades suficientes para ter economia de escala para a sua exploração direta em termos de exploração, seja onshore ou offshore, mas Portugal tem uma componente de complementaridade de recursos renováveis entre eólico, solar e hídrico, geotérmico inclusive, é muito representativa. Mas isso não seria suficiente se essa energia hoje não pudesse ser convertida a custos completamente comportáveis pela economia, quer pelo poder de compra europeu e português equivalente, quer pela capacidade que nós teremos de efetivamente despachar essa energia se tivermos as infraestruturas de distribuição e transporte de eletricidade devidamente adequadas, tendo sempre em conta que nós vamos ter a figura do prosumer, o cidadão no centro da transição energética e a bidirecionalidade da transferência de energia. E, portanto, porquê é que nós não o conseguimos fazer no passado? Por essas questões, também porque o mercado financeiro ainda olhava para as renováveis com um ceticismo, hoje já não olha, hoje percebe claramente que com um plano no fundo, apresentado no European Green Deal há 30 anos, de que vamos que efetivamente ter que controlar o grau e meio de aumento da temperatura média do planeta e para isso temos que descarbonizar a economia e todas as políticas europeias que têm saído estão nesse alinhamento. Acho que neste momento nós podemos olhar para Portugal como um país energeticamente rico, quando na era dos hidrocarbonetos era um país energeticamente pobre, tem alguns déficits da balança comercial muito acentuados, provocados por variações quer no preço do petróleo, quer no preço do carvão, e hoje conseguiríamos controlar esses preços, não precisaríamos de importar energia bruta, podemos reduzir essa importação e aumentar a nossa independência energética, e este é um conjunto de temas adicionais que eu hoje não vos quero chatear com isso, mas que me vou coordenar ali com o José Carlos para fazermos um papelinho A4 para explicar. Eu chamo-lhe Qatar, ele pode chamar o que ele quiser, mas o que interessa é que Portugal é energeticamente renovável e nós temos que criar as condições necessárias para monetizar e criar isso um bem de divisão social e do aumento da economia. Esse é que é o problema. Muito obrigado, Pedro. Acho que foste muito assertivo e eu vou-me despedir de todos, agradecendo do fundo do coração a vossa disponibilidade, agradecer também a todos aqueles que estiveram a acompanhar pelas nossas redes sociais e deixar aqui uma nota final de que estejam atentos porque haverá novidades neste setor por parte do Conselho Estratégico Nacional, porque vamos ter um documento estratégico a ser apresentado no curto prazo. Um grande abraço, obrigado e continuação de boa noite. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Perfeito. Boa noite.